Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Feliz sábado. Que esse dia realmente seja um dia abençoado, um dia santificado por Deus em nosso acampamento, em nosso local aqui, mas especialmente de forma individual, que nós possamos receber essa bênção, que nós possamos receber essa santidade que Deus nos presenteia a cada sábado, essa renovação do pão espiritual, para que realmente nós possamos ser a presença dos anjos, a presença de Cristo andando em nosso meio e fazendo a obra que Ele anseia fazer mais do que nós, em nossos corações, em nossa mente, em nosso caráter, e assim possamos estar sendo aperfeiçoados e preparados para honrá-lo a cada dia de nossa vida. Amém? Amém. Deus seja louvado. A proposta desta manhã, tema desta manhã, tem a ver com casamento e companheirismo. Nós sabemos que no tempo em que nós estamos vivendo, o assunto do casamento tem sido um assunto que o inimigo tem atacado muito, porque é a segunda instituição do Éden, e nós, como povo de Deus, precisamos estar cientes da necessidade de, como cristãos, estar no mesmo nível de pensamento da importância do relacionamento conjugal. Então, hoje, mais uma vez, durante o dia, nós estaremos trabalhando bastante o tema do relacionamento, porque dentro do lar a prioridade para que nós possamos ter uma família bem ordenada, como nós temos visto aqui, estudado, abrangendo inclusive a educação dos nossos filhos. Eu acredito que a prioridade esteja no relacionamento conjugal. Dificilmente o casal conseguirá ter filhos bem educados, que permaneçam na fé quando adentrarem a vida adulta, se o casal não é bem resolvido e não se relaciona de forma que Deus deseja. Isso é uma realidade, e nós precisamos, como família, como pais, como mães, ter a ciência de que no aspecto também do casamento, do relacionamento, nós precisamos nascer a cada dia, porque os desafios são muito grandes, devido justamente a algumas coisas que já foram faladas aqui, mas que eu reforço em relação às tradições familiares que são diferentes quando nós casamos. Cada um vem de um lar, cada um vem de uma família. A maioria das vezes, como essa mensagem de educação, a maioria das famílias, mesmo adventistas, não viviam isso nessas gerações agora. Essa mensagem se perdeu, como também os princípios que nós defendemos se perderam. Essa mensagem também se perdeu. Provavelmente todos nós nascemos em lares que não tinham todo um conceito, uma preocupação voltada para essa questão. Então nós, quando adentramos a um relacionamento conjugal, nós vamos ter o grande desafio de estruturar primeiramente nós e ajudar, e aqui eu friso bem essa frase, contribuir, ajudar ao nosso cônjuge, primeiramente, para que essa relação possa ter uma influência poderosa sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Então, queridos, esse assunto ele se torna de grande relevância justamente dentro desse contexto que nós estamos falando. O texto aqui, a frase, que eu tirei extraída da Bíblia para nós iniciarmos não é bom que o homem esteja só. Quem disse isso foi o próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. E Deus então, quando fez ali Adão, Ele permitiu que Adão sentisse a necessidade de uma companheira. Isso é natural no homem.
sentir a necessidade na mulher também. É muito importante nós entendermos que essa necessidade é algo que Deus colocou em nosso coração. É claro que, devido ao pecado, Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 7, que ele aconselha, né, se possível, não se case. Por quê? Porque agora, dentro do conceito, dentro do contexto de pecado, é melhor que viva para o Senhor. Porque nós estamos aqui num momento em que o universo parou para resolver um problema. E aí Paulo vai dar esse conselho dentro desse contexto. Mas ele fala, se não consegue, que se case. Que se case no Senhor. E aí, casou-se, agora nós precisamos entender que desafios são exigidos de nós em Cristo. E nós temos a cooperação do céu para que a nossa família se torne uma família muito bem estruturada e ordenada e educada para honrar o nosso Deus. Gênesis 2:22, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos o quê? Uma carne, uma só carne em algumas versões, a minha traz uma carne. Eu gostei dessa expressão da minha versão, apegar-se-á a sua mulher. Queridos, quando nós casamos, acreditem, eu vou ler um texto para vocês aqui, nós não entendemos a profundidade desta palavra, e muitas vezes, por não refletir, por não entender a profundidade, nós achamos que já entramos no casamento já apegados e prontos, e aquela fase ali do namoro, do noivado é suficiente para você adentrar um casamento e adentra às vezes como se já estivesse no ápice do amor. E aí se você não está preparado psicologicamente, quando você começa a conviver, o que acontece com os casais quando começam a conviver juntos? Me ajudem. Começam a perceber o quê? As diferenças. Exatamente, acontece uma frustração, uma decepção, se você adentra o casamento achando que o seu cônjuge é perfeito, é 100% aquilo que você sonhava. É como o João, aquele cavaleiro, né? Que chega no cavalo e aquela coisa romântica que Hollywood criou. E aí acontecem as frustrações, as decepções. Só que o problema, quando isso vem à tona, é nós não estarmos preparados para lidar com isso. E aí, como diz um grande pregador aí, né, as palavrinhas que antes eram no diminutivo começam a ficar no aumentativo, né? Não vou nem citar para não criar aqui mas é uma realidade dentro dos lares. Que não tem Cristo como centro. Então nós precisamos entender essa questão e não adentrarmos, né, o nosso relacionamento com esse pensamento. E aqui eu sei que eu estou falando para casais aí de muita experiência, mas que muitas vezes precisam nascer de novo. Ambos precisam nascer de novo para que Cristo comece a governar esse lar. Então eu queria justamente que cada esposa, cada esposo que aqui está, por mais vasta experiência que tenha, entendam que individualmente o esposo precisa assumir este papel e reconhecer que talvez falhou em entender a profundidade do que a palavra de Deus nos recomenda, apegar-se à sua esposa. Em vários sentidos que nós vamos abordar um pouco aqui. E amanhã, quando nós trabalharmos amanhã pela manhã sobre sexualidade, vamos continuar trabalhando esse aspecto também do apegar-se. E a esposa também a mesma coisa. Entender que nós não adentramos o casamento compreendendo a profundidade daquilo que Deus quer fazer no nosso relacionamento. Eu acredito que esse é o primeiro ponto que nós precisamos reconhecer, se ainda não reconhecemos, se ainda não paramos para pensar sobre isso.
E aí, geralmente, quando não paramos para pensar sobre isso, todos os defeitos que a minha esposa apresenta, eu tenho como uma barreira e eu começo a culpar os nossos desentendimentos, colocar a culpa sobre ela. E ela a mesma coisa. Ela começa a perceber as minhas dificuldades, meus defeitos de caráter, e ela começa a colocar a culpa do relacionamento sobre mim. E aí o que acontece quando existe um conflito de relacionamento, onde ninguém reconhece os seus pontos e ninguém reconhece que precisa ajudar o seu cônjuge? O casamento só tende a frustrar e a diminuir aquele sentimento que você já tinha uma raiz ali, uma sementinha já tinha, mas era apenas uma semente. O casamento ele começa com uma semente do amor, que ele precisa ser adubado, precisa ser cuidado. E se nós entendermos isso, isso aumenta, mas tem que ser ambos. E muitas vezes, se você já entendeu, esposos estão aqui, se você já entendeu isso, você precisa agora, e você percebe que a esposa não entendeu, o seu desafio é maior. Você precisa agora fazê-la entender essa questão. Então, nós temos aqui a informação inspirada de que realmente pouquíssimos casais se acham completamente unidos no casamento, no início do casamento. E é na vida futura que a maioria absoluta vai alcançar essa união, se estiverem dispostos de fato a lidar com as diferenças de maneira sábia, de maneira em que a palavra de Deus possa ser um instrumento a corrigir esses pontos. O homem não foi feito para habitar na solidão, ele deveria ser um ente social. Sem companhia, as belas cenas e deleitosas ocupações do Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. O homem percebeu isso. E nós, homens, como sacerdotes, que ontem foi boa a conversa ou não foi ontem à noite? Foi uma bênção, não foi? Uma bênção. Nós precisamos entender, homens, que a prioridade dessa responsabilidade é nossa, porque Deus nos criou primeiro. Exatamente. Então, a responsabilidade de você assumir essa questão de trazer a esposa para perto de você e fazê-la compreender o que é o casamento e o processo que se dá é sua. Ela também tem a parte dela, claro, e quando bem desempenhada pelas esposas, facilita o crescimento dessa semente. Mas o homem precisa assumir a responsabilidade de fazer com que isso seja uma realidade dentro de casa. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma, o quê? Adjutora, ajudadora esta que lhe correspondesse, a qual estava em condições para ser sua companheira, e que poderia ser com ele em amor e simpatia, ser um com ele em amor e simpatia. Eva foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob seus pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como sua igual e ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deveria existir nessa relação. Como que eu vou maltratar a mim mesmo? Não faz sentido, faz? Não faz sentido. Toda vez que eu maltrato minha esposa, eu estou maltratando a mim mesmo, porque agora ela é o quê? Ela é parte de mim. Inclusive, Ellen White, ela usa uma expressão, né, em relação a Deus e Cristo. Ela fala que Cristo é parte de Deus, porque ele saiu de Deus, e ao mesmo tempo ela usa a mesma expressão do homem e da mulher. A mulher é parte do homem, porque ela saiu do homem.
Será que sacerdotes estamos cuidando das nossas partes, do nosso segundo eu? Nós precisamos cuidar. E a mulher, agora sabendo que é parte do homem, precisa também entender que tudo que ela faz a ele, também está fazendo a si mesma. Esse entendimento, de uma forma profunda, muda relacionamentos, altera ânimos dentro de casa, porque nós não vamos adentrar nesse aspecto aqui. Tonalidade de voz na hora de falar, já foi comentado. São detalhes que muitas vezes as pessoas não dão importância, mas faz toda a diferença, da maneira que você fala, da maneira que você chama para conversar, da maneira que você trata ali quando existe um conflito de opiniões. Queridos, são detalhes que realmente fazem toda a diferença. Efésios 5:29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Eu quero aqui trazer 10 passos aqui de um relacionamento eficaz, de um relacionamento que esteja buscando ali, o casal buscando melhorar, crescer, para que a gente então passe para uma segunda parte desta manhã. Eu quero trazer experiências de vida aqui. A proposta nessa manhã é falar um pouco de teoria, que nós já estamos falando bastante, mas eu quero trazer uma experiência viva de vida que aconteceu no nosso meio. Bom, primeiro, precisa haver entre o casal uma comunicação eficaz. Casal que não tem diálogo eficaz não é um casal que está em crescimento. E se isso não acontece na sua casa, precisa ser mudado com urgência. Comunicação eficaz. Respeito mútuo. Temos diferenças, temos individualidades, e o marido precisa respeitar as individualidades da esposa. A esposa precisa respeitar as individualidades do marido, características de personalidade que cada um tem, que precisam ser respeitadas, conhecidas e respeitadas. Você não vai conseguir mudar a personalidade da sua esposa. Mulheres, vocês não vão conseguir mudar a personalidade do seu esposo. Vocês podem ajudá-los a crescer, vocês podem ajudar a aprimorar, mas nós temos personalidades distintas. Nós precisamos respeitar isso. Tem que haver confiança. Já foi falado aqui sobre essa questão. É impossível um relacionamento conjugal crescer sem confiança. Não há possibilidade disso, desse crescimento. E aqui em todas as áreas. Foi falado aqui até mesmo da área financeira. Tem que haver confiança, compartilhamento. Todos esses detalhes que trazem o aspecto da confiança, tem que haver. E quem sabe, está faltando o quê para que haja confiança? Comunicação, companheirismo. Companheirismo. Para que haja realmente, para que gere confiança e essa confiança cresça a cada momento. Apoio emocional. É interessante que quando a gente namora, né, e está num período de noivado, geralmente, na maioria dos casos, quando a gente se encontra, está todo mundo bem, sorrindo, aquela alegria, aquela felicidade. E aí quando você entra no casamento, e aí acontece aquela primeira manhã que vocês acordam junto, que de repente um ou outro se olham assim, e o semblante já não está aquele sorriso. O humor naquele dia não está legal. E aí o que acontece? O esposo às vezes olha assim, meu pai, o que é isso? Como é que eu vou lidar com isso? Não sabe, e aí acaba não entendendo que
o amor não é um sentimento que todos os dias os dois acordam sorrindo, né, Priscila? Todos os dias aquele sorriso, aquele bom humor, e às vezes você dá um bom dia, você feliz, né? Bom dia. Bom dia. Às vezes, quando responde, né? Ou então, você está acostumado nos dias bons, né? Bom dia, meu bem, dá aquele abraço, aquele beijo, mas de repente, quando você está preparado para fazer isso, aí o esposo já saiu da cama, ou a esposa já saiu da cama, já está em outro lugar. O que aconteceu? Nós precisamos entender que nós somos também, parte de nós é emocional. Isso, devido ao pecado, varia. Nesses momentos, nós vamos ter o apoio emocional do cônjuge, ou nós vamos ter algo que vai piorar a situação? Um comportamento emocional nosso, sem maturidade, que vai afastá-lo, em vez de trazer para perto. Nesses momentos, você pergunta o que está acontecendo, o que eu posso ajudar, por que você está assim? Perguntas que podem aproximar. Às vezes um abraço, sem nenhuma palavra, faz toda a diferença. Flexibilidade nas decisões, e aqui, companheirismo. Opiniões diferentes vão surgir o tempo todo, mas nós, especialmente como sacerdotes, somos flexíveis de uma maneira racional, de uma maneira em que dê a possibilidade de um diálogo, ou nós somos impositores? E aqui, quero falar agora para as mulheres temperamentais. Hoje existe aquela força, né, do feminismo entrando nos lares. E as mulheres temperamentais têm uma tendência a absorver esse sistema de maneira mais forte. E muitas vezes as mulheres estão querendo impor as suas opiniões. Elas querem coordenar todas as decisões. Quando você encontra uma mulher de personalidade mais do lado colérico, que casou com um homem com uma personalidade mais fleumática, a tendência da mulher ser dominadora e inflexível é muito grande. Vice-versa também. Mas eu quero chamar a atenção justamente para que nós, como cristãos, possamos observar como está a realidade do nosso lar hoje. Porque para um fleumático, para um melancólico convertido, é mais fácil de ceder. Mas quando não é conflito certo. É conflito certo. Você precisa se conhecer, nós vamos falar sobre isso amanhã, sobre esse autoconhecimento, mas a partir desse autoconhecimento você precisa se humilhar. Se você tem essa tendência desses temperamentos mais fortes, que é de Deus, qualidades em todos os temperamentos, todas as personalidades existem, só que devido ao pecado estão conturbadas, estão desestabilizadas, e precisam ser entregues no altar de Cristo. Intimidade emocional. Aqui eu quero falar sobre você ter liberdade, ou melhor, vou usar outra expressão, o cônjuge, o esposo, dar liberdade para a esposa se abrir com ele, em todos os aspectos. E a esposa, mesma coisa, dar liberdade. Porque o que acontece muitas vezes é que a mulher tem vontade de conversar com o marido sobre vários assuntos, mas ele não dá liberdade para isso no seu trato. É preciso ter, tanto de um quanto de outro, uma liberdade emocional com uma intimidade, para falar assim: meu bem, eu preciso conversar com você sobre tal assunto, não importa qual seja. A esposa tem que sentir que, por mais difícil que seja o assunto, ela não vai encontrar pedras
do lado contrário e vice-versa. Isso acontece na sua casa? O seu esposo tem liberdade para falar para você que você falou de uma maneira muito grosseira com ele em determinado momento, sem você se defender e você aceitar? A sua esposa tem liberdade de falar com você sobre alguma questão particular dela, ou também de uma grosseria, sem que você venha com mais grosseria para o lado dela? Quem somos nós dentro de casa? Quem somos nós dentro de casa? Esse é o ponto. Dentro do nosso lar, eu sempre falo isso. Quem me conhece, quem sabe quem eu sou, é a minha esposa que está aqui. Ela sabe quem eu sou, dentro de casa. Eu sei quem ela é. Vocês me conhecem aqui. Esse relacionamento momentâneo, ele é muito bom, mas muitos conseguem transformar isso numa capa. É por isso que esse bate-papo, esse assunto, tem que haver reflexão pessoal nesse momento, não uma reflexão acusativa. A esposa agora pensando assim: eu sei quem é você. E o esposo fala assim: eu sei quem é você. Não. Pergunte para você mesmo, pergunte para Deus: quem sou eu dentro de casa? Para que haja verdadeiramente uma intimidade emocional. Responsabilidades compartilhadas. Tem que ser compartilhado dentro de casa. Ajudas na tarefa de casa. Dividir as responsabilidades das contas. Não dizendo, vamos supor que, como lá em casa, só eu provenho o ganho, mas ela sabe de todas as nossas contas, todas as minhas responsabilidades financeiras, ainda tem consciência. Nós sentamos, fazemos as contas, os cartões, o que podemos comprar, o que não vamos comprar, tudo nós conversamos. Dentro de casa, compartilhamos as tarefas também. Eu sempre falo também que eu aprendi com ela a ser mais organizado. Eu não era organizado. E ela começou a me exigir, a cobrar isso. E eu reconheci. E aí você tem que reconhecer e fazer o que agora? Se ajustar, mudar, melhorar, aceitar os puxões de orelha com carinho. E melhorar, dividir responsabilidades, ajudá-la na preparação. Em casa, a gente tem uma organização da preparação da mesa, né, meu bem? É uma escala, até para preparar a mesa do café, preparar a mesa do almoço, preparar a mesa do jantar, porque nós fazemos questão de sentar à mesa, todas as refeições, para comermos juntos lá. E ali na mesa a gente conversa, eu, ela e os meninos. Só que tem a escala de preparação, tem a escala da limpeza do banheiro, tem a escala da arrumação da varanda ali, tudo tem uma organização. Para quê? Para que todos estejam participando. Eu sou mais liberado lá, né, meu bem? Eu sou mais liberado nessa parte, mas a gente sempre, quando chega ali principalmente na sexta-feira, que é o dia da preparação, onde a gente faz as coisas ali mais efetivamente, eu chego para ela e pergunto: o que eu posso fazer para ajudar? Porque a gente precisa se empenhar para que todos estejam ao pôr do sol prontos. Então, assumir essas responsabilidades. Humor. Como que é seu humor? Em casa eu sou mais de humor, né, bem? Eu tenho um temperamento mais melancólico, assim, mais firme. Mas quando ela está assim, ela já sabe, eu já pego ela, dou um abraço nela: vem cá, o que está acontecendo? E às vezes um abraço muda. Um abraço, um sorriso muda o humor da pessoa. Como que você trata o seu cônjuge quando ele está mal-humorado? Vai ter dias. Não é casais de experiência? Não é verdade? Não tem dias que você está mal-humorado e ela está mal-humorada? Como que você reage a isso? Faz diferença. Precisa entender essas coisas. Pequenas coisas que na prática fazem toda a diferença.
empatia, se preocupar com o outro e compromisso. Compromisso de fazer o outro ser feliz. Muitas vezes nós entramos no casamento pensando, eu quero ser feliz. Errado. Você foi chamado para fazer o seu cônjuge feliz. Queridos, coloquem isso na cabeça. Em nome de Jesus. Se você pensa em querer ser feliz no casamento, isso é um amor egoísta. Isso é um sentimento egoísta. Você entrou no relacionamento para fazer o seu cônjuge feliz. Deus vive para nos fazer feliz. Deus vive para nos dar, para nos presentear. Ele criou tudo para nós. Eu quero convidar aqui a Kátia e o Bruno nesse momento, porque... Será que dá para subir aqui? Dá para virar a cadeira aí? Eu quero... Eu convidei a Kátia e o Bruno para contar um pouco da experiência deles. A maioria das pessoas sabem do que aconteceu, mas ano passado eles estavam com... No congresso do ano passado, eles estavam conosco em São Sebastião do Rio Verde, e logo depois aconteceu aquele acidente que todos souberam com o nosso irmão Bruno, e graças a Deus foi uma união muito bonita do povo de Deus, todas as partes contribuindo para amenizar esse momento da família. E eu pedi a eles que contassem um pouco dessa experiência e trouxessem para esse contexto de relacionamento, de companheirismo, em um momento tão difícil que eles passaram o ano passado e ainda estão nesse processo de recuperação. Eu queria dar a palavra para eles agora, para que vocês trouxessem isso para uma experiência de vida. O que é companheirismo? O que mudou na vida de vocês? O que vocês aprenderam como casal? Podem ficar à vontade para contar o que vocês quiserem, mas tragam experiências para que nós possamos juntos entender que, de fato, estamos sujeitos a todas as coisas, mas tudo que acontece entre nós, não importa o que seja, tem que aproximar o casal. Feliz sábado, irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela ajuda de todos vocês. O companheirismo começou aí, né? Logo que ele sofreu o acidente, logo que todos começaram a saber do fato, já começaram a nos ajudar financeiramente. Eu louvo a Deus por isso, porque depois do primeiro susto do impacto, a minha primeira preocupação foi a questão financeira. Porque antes de entrar para o bloco cirúrgico, ali no momento, o médico já tinha explicado que ele poderia morrer. E aí eu falei isso com ele. O médico não falou com ele, mas eu falei tudo que o médico me falou. E aí ele já começou, tem na minha conta tal valor, anota o número da minha senha. Aí começou, fulano me deve, e a grade que eu peguei para fazer, já comprei o material, pede tal fulano para terminar a grade. E tudo assim rapidinho. O médico falou assim, eu vou te dar 15 minutos para você conversar com ele antes dele entrar para o bloco. Então foi tudo assim correndo, muito pavoroso, né? Aí anotei todas as coisas assim e tal. Aí ele entrou para o bloco cantando, falando para todo mundo ali que ele me amava. Essa aqui, doutora, é a mulher da minha vida. Aí falou um monte de coisa e tal. Aí foi entrando para o bloco assim, cantando aquele Mais Perto Quero Estar. Não, Mais Perto Quero Estar não. Ainda que seja a dor que me una a ti. Foi esse pedaço que ele cantou. E aí, aí depois que passou assim, aí eu comecei, nossa, eu preciso devolver o dinheiro do homem que pagou para fazer o serviço, aí comecei assim, aí me desesperei.
com tudo que eu tinha já para preocupar, né? Aí já comecei, o que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar dinheiro, como que eu vou? Aí tal, eu comecei aquele primeiro pânico. Aí a minha irmã Sara falou assim, não tem nada disso, esquece, não tem nada, você não tem que preocupar com nada disso, nada disso. Deixa com a gente vai resolver. E eu acreditei, glória a Deus que eu acreditei. Então essa preocupação já saiu da minha mente. E eu sei que muitos de vocês, a maioria de vocês aqui nos ajudaram com oração e também financeiramente, né? Então assim, esse primeiro momento já eu pude me concentrar mais na minha dor, né? E, bom, faça alguma pergunta aí. Bruno fala. Bruno, é muita coisa. Fala um pouquinho pra gente do seu sentimento ali, tenta lembrar ali o Bruno antes do acidente e esses momentos após o acidente, o que passou em relação à família, casamento. Traz para nós um pouco do quem era o Bruno antes, qual a experiência depois de acontecer isso, o que cresceu, o que o Bruno cresceu em relação a companheirismo com a esposa, os filhos. Traz um pouco desse sentimento, que eu sei que você gravou alguns áudios para mim, dessa sua experiência. Externa para nós um pouco. Bom, quero dar bom dia a todos os irmãos, um feliz sábado a todos. Essa experiência que eu passei por ela, né, que nós passamos por ela, dentro do nosso casamento, 20 anos já de casamento, graças ao Senhor Jesus, nós passamos por muitas experiências que foram dolorosas, experiências que foram maravilhosas, mas eu creio que todo homem que está aqui, para ter certeza, né, do amor da esposa, eu creio que essa experiência me provou quanto pode existir amor em uma pessoa. Pela glória do Senhor Jesus, é claro, né? Falando um pouquinho antes de acontecer esse acidente comigo, eu estava vivendo uma vida de forma frenética, descontrolada em questão de trabalho. Eu fui criado num lar que, 13 anos de idade, meus pais já tinham se separado, mas um legado meu pai me deixou, eu sempre agradeci ele por isso. Ele me deu diversas profissões dentro da construção civil, e então, por isso, por ter sido criado dentro de uma obra, né, de uma construção, eu custei entender isso, irmãos. Eu consegui entender isso um dia, chorando debaixo do chuveiro. Deus me mostrou por que eu estava tão triste pelo acontecimento. O que me doía naquele momento, num momento de depressão, um momento de olhar para dentro. E era o momento que eu conversava mais com Deus, era quando eu estava tomando banho, que era onde eu podia chorar, que eu sempre fui um homem fechado nessa questão emocional, mais racional do que emocional. Então, eu vivi um momento de muito trabalho mesmo. Eu estava trabalhando em Belo Horizonte 15 dias e ficava 15 dias lá no sítio com a minha esposa e minha família. Então a gente estava ficando separado a metade do ano, né? Metade de um ano eu ficava trabalhando e a outra metade eu ficava dentro de casa. E olha só como era essa questão de trabalho, a minha mentalidade com relação ao trabalho. Homens, prestem bastante atenção com relação a isso, porque pode ser que toque o coração de alguém aqui, possa ser a experiência de alguém também. Eu estava trabalhando de caminhão, né? Com caminhão de reboque, aquela prancha que carrega carros, né? Para seguradoras, particular. Durante a noite, porque eu preferi trabalhar à noite porque é mais fresco, tem menos trânsito, o valor do serviço são maiores, eu era comissionado, então dava para ganhar um pouco mais. E muitas vezes, muitos dias que eu estava em Belo Horizonte, eu pegava algum outro serviço para me fazer durante o dia. Porque normalmente quando eu acordava de manhã, assim, eu chegava de manhã às 7 horas na casa da minha mãe, tomava um banho, comia alguma coisa e ia dormir. Muitas vezes eu ia ali das 7h30 até as 3h30 da tarde, tão cansado que eu ficava. Mas outras vezes, na hora do almoço, mais ou menos, 1h da tarde, eu acordava e me sentia um tanto quanto inútil, porque meus irmãos tinham saído para trabalhar, minha mãe estava em casa. Aquele silêncio, né? No meio da semana, parece que dá um silêncio dentro da cidade nesses horários, por questão de que as pessoas estão cuidando da vida e é menos movimentado. Então eu me senti um pouco inútil, porque eu era acostumado a trabalhar o dia todo, né? E eu inverti essa carga horária de trabalho para a noite. Então,
como a Kátia comentou aqui, na época do acidente eu tinha pego um serviço para fazer grades de janela para um amigo, no apartamento dele, que ele ia mudar para o apartamento. E eu comecei a fazer isso. Eu trabalhava a noite toda, pegava o serviço 6 horas da tarde até 6 da manhã. Quando dava mais ou menos 7 horas, eu estava na porta de uma serralheria de um amigo meu que ele tinha me emprestado para eu poder fazer essas grades lá, porque eu não tinha um espaço para fazer. Ele me emprestou o espaço e as ferramentas para mim trabalhar. E comecei com isso. Trabalhava a noite toda. Na hora que dava 7 horas, estava na porta da oficina, abri a oficina e comecei a fazer essas grades. E ficava até mais ou menos meio-dia. Meio-dia eu saía, voltava para casa da minha mãe, almoçava e dormia para me pegar serviço às 6 horas da noite, 6 ou 7 horas da noite desse dia. Então imagina esse ritmo que eu estava nele. E qual que sempre foi a minha preocupação? Não permitir que a minha família passe necessidades. Eu nunca me preocupei com o luxo da minha casa, com os melhores móveis, de morar na casa mais bela. Isso nunca foi uma preocupação para mim. A gente sempre morou de aluguel, em 19, 18 anos, né? 18 anos de casamento, até os 18 anos de casamento, eu nunca tive uma casa própria, eu sempre morei de aluguel. Não temos, tá, irmãos? Estamos morando numa casa construída pelo meu cunhado. Então, o que acontece? Minha preocupação era nunca deixar faltar nada, dar o alimento o melhor possível para minha família. Essa era a minha preocupação. Nunca me preocupei em ter um carro do ano, o melhor carro. Pela graça de Deus, Ele nos concedeu ter um carro melhor agora. Foi muito assim, como eu posso dizer, providencial isso, para essa fase que nós estamos vivendo na vida. Inclusive, quando ele sofreu o acidente, ainda faltavam muitas parcelas do financiamento do carro. E foi mais uma preocupação, né? O carro financiado, R$1.000 todo mês. Então, Deus providenciou tudo e continuou providenciando tudo, né? Graças a Deus. Então, quando aconteceu o acidente, o dia do acidente, focando nisso, eu estava, como eu posso dizer, estou um pouco nervoso, irmãos. Para me lembrar dessas coisas assim, às vezes some algumas coisinhas. Lembrei. Então, nessa noite, a Kátia tinha vindo da roça para a casa da minha mãe, porque ia ter um chá de bebê do meu irmão, né? O neném que ia nascer. E ela veio com minhas filhas para a gente voltar. Era os últimos dias da minha quinzena lá. Ela veio com o irmão dela para a gente voltar juntos. Aí era um sábado à noite, após o pôr do sol, ela falou: eu quero trabalhar com você essa noite. Eu falei: tudo bem, vamos embora. A gente foi para a base para me pegar o caminhão. E a gente deitou lá e começamos a dormir. E na hora que deu 2h30 da manhã, o telefone tocou, passando serviço para mim, que era buscar um carro não muito longe da onde a gente estava, e trazer até bem próximo do ambiente ali da base, né? A gente foi, na verdade, era outro serviço, era um serviço de socorrer fazer recarga de bateria. Mas na hora que eu estava saindo, o Weber, que é meu cunhado, eu creio que alguns conhecem, fala comigo: não, vou trocar o seu serviço, você vai buscar um carro, você pega um caminhão grande, vai buscar um carro lá na Avenida Cristina Machado, e esse serviço eu faço porque eu estou com muito sono, eu vou voltar para casa. Observe bem como aconteceu essa situação. Eu ia fazer um serviço, na hora que eu estava saindo, foi modificado o meu serviço, e eu fui então fazê-lo. A Kátia foi do meu lado, no caminhão. Cheguei no lugar, coloquei o carro para cima, com a prancha ainda no chão, né, que desce a prancha, amarrei uma roda, e quando eu fui amarrar outra roda, eu dei uma olhada para trás, para o trânsito, né, 3 horas da manhã, não tem trânsito nenhum praticamente, tinha o sinal fechado e alguns carros parados. E eu continuei fazendo, né, colocando ali a cinta, a catraca. Quando eu olhei de novo, eu escutei um barulho de uma acelerada muito forte. Eu vi um carro vindo em alta direção, na direção do caminhão. Eu estava no canto da avenida, né, no canto direito, no caso. Avenida de 4 pistas ou 5? Isso, 4 pistas essa avenida, tinha muito espaço para ele passar. Mas ele saiu de uma rua meio assim, diagonal, veio em alta velocidade. Eu tive 3 segundos para me tomar a decisão, porque estava muito próximo. E eu pulei para cima da prancha tentando me defender, porque eu pensei que ele ia passar muito pela direção que eu vi. Eu nem pensei nisso, né? Mas naquele milésimo segundo eu percebi que ele ia passar muito perto do caminhão. Eu pensei: vai me atropelar. Eu pulei para cima do caminhão e deitei do lado do carro que estava
já em cima da prancha. Eu não sei se eu deitei ou se eu fiquei sentado, só sei que ele subiu com a roda do lado do passageiro em cima da prancha, parecia coisa de filme, uma loucura. E começou pelo meu pé, né? Passou em cima do meu pé, minha canela aqui em cima, perto do joelho, e veio e acertou bem aqui na região da cintura. E eu caí uns 3 metros de distância, porque ele devia estar uns 100 km por hora no mínimo. Pela distância que o carro parou, na hora que ele virou, na hora que ele passou assim, ele capotou e foi com o teto no chão e arrastou por mais 50 metros para frente. E eu caí perto da porta do caminhão, assim, um pouco para cá, né? Da porta do caminhão. E já nesse momento é que vem a parte mais, que eu posso dizer assim, quando eu lembro, eu fecho o olho e lembro, me dá vontade de chorar. Por quê? Porque eu tentei buscar o ar, eu não conseguia respirar. Não sei se alguns já tiveram experiência de tomar uma pancada assim perto da barriga, né, no estômago. E eu tentando respirar e não conseguia, eu não desmaiei na hora. Graças a Deus. Em momento nenhum. E essa dor que eu sentia era uma dor tão profunda e eu tentava buscar o ar e não conseguia. Mas na hora que eu consegui tomar o ar, que eu consegui respirar e soltar, e aquela dor, como eu posso dizer, dormente a minha parte de baixo do corpo, eu comecei a respirar bem fundo e eu comecei a gritar, orando ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu vou morrer agora, me perdoa, Pai. E comecei a confessar o meu pecado para Deus, em voz alta, gritando. E isso, naquele momento, irmãos, homens ou mulheres também, jovens que estiverem aí, você pode ter o pior do problema para ser resolvido, a maior dívida, o maior problema da vida. Num caso como esse, tudo se desfaz como se fosse uma nuvem, um vento, uma neblina. A única coisa que eu conseguia pensar naquele momento era se eu estava em paz com Deus para me morrer. Porque na minha mente eu não passaria daqueles minutos ali. Deus tinha me dado a oportunidade, alguns minutos, para que eu pudesse me reconciliar com Ele. E eu gritava, eu orava, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha filha. E comecei a orar pela Julie, minha filha mais nova. Controla o temperamento dela, Senhor, tem misericórdia dela. Comecei a orar pela Giovana. E de repente a Kátia veio, Bruno, o que aconteceu? Eu fui atropelada, amor. Eu falei, amor, eu tenho que te confessar isso, amor. Eu tenho que te falar isso. Eu não estou pronto, eu vou morrer agora. E ela falava, a Kátia, ela é muito enérgica, assim, é muito agitada, né? E eu vi uma paz nos olhos dela que eu não imaginava que podia existir num momento como esse. Então aí começa a parte do companheirismo verdadeiro. Eu nunca poderia compreender de verdade o tamanho do amor da minha esposa se não fosse por essa experiência. E ela, não, você não vai morrer, você está bem. Aí eu comecei a fazer uma autoanálise do meu corpo, porque ela falava que eu estava bem, e eu tentei mexer meu pé, eu consegui mexer a ponta do meu pé, mas eu não sentia minha perna. E com isso eu fiquei um pouco aliviado, pensando, pelo menos eu estou sentindo alguma coisa pela perna. Né? Tentei mexer outra perna, estava muito difícil, eu mexia, doía meu quadril. Eu falei, Kátia, minha perna está doendo muito, está parecendo que meu pé está torto, coloca meu pé, me ajeita meu corpo, porque eu estou sentindo que eu estou com o corpo de lado. Ela falava, Bruno, calma, Bruno, vou ajeitar. Ela foi, pegou meu pé, começou a mexer, e aquilo começou a doer, e juntou de gente em volta. Mas, abreviando, irmãos, eu não imaginava que eu conseguiria suportar tanta dor consciente, porque a partir daquele momento a dor foi terrível, que eu gritava, chama alguém para me ajudar, e a Cátia veio para mim, Bruno, eu tenho remédio aqui para a dor, você quer tomar? E eu falei, não, amor, não posso tomar remédio agora, porque eu não sei o que tem no meu corpo. Se eu tomar um remédio pode ser que me prejudique. Eles falam que a gente não pode dar nada para uma pessoa que sofre um acidente assim. E pulando já para o hospital, eu fiquei 7 dias dentro da UTI, com uma dor, irmãos, uma dor que eu não posso descrever. Sempre eu falo, eu nunca desejaria para uma pessoa que me detesta, eu nunca desejaria que ela tivesse um quinto da dor que eu senti, porque o quadril quebrado
Alguém aqui já deve ter passado a experiência, não sei. Mas qualquer movimento que se faz no corpo, respirar, dói. E para vocês terem uma ideia, quando lá no UTI, quando as enfermeiras vinham para poder me dar o banho de leito, eu já começava a chorar. Quando eu via que elas estavam preparando para poder me dar o banho de leito, eu começava a chorar. E elas me davam banho, e olha só, uma experiência que eu não acredito que isso foi eu que fiz. Como que isso podia estar dentro de mim? Porque quando elas começavam a me dar banho, eu começava a gritar de tanta dor, porque elas tinham que me virar para um lado, para o outro, para trocar o lençol, para tirar aquela fralda geriátrica, para poder mexer comigo. Elas falavam que eu tinha que ficar de lado, senão ia dar escara nas minhas costas, feridas, né? Nas costas. Mas aquilo era uma tortura, irmãos, que eu saía de mim e entrava num êxtase de gritos. E para mim não só ficar gritando, eu começava a orar. Eu levantava meus braços assim, ó, e começava a orar. Eu orava por uma enfermeira, pelo outro, eu orava pelo médico, por todo mundo que eu lembrava ali dentro. Eu orava pelos pacientes que estavam do meu lado, que era só eu acordado dentro da UTI. Todos os outros estavam inconscientes, entubados. Mas, para mim, a experiência mais marcante ali dentro da UTI foi o dia porque a visita era só 1 hora de visita, só os parentes mais próximos podiam entrar, minhas filhas eu não podia ver. Vez ou outra eu ouvia uma enfermeira comentando com a outra: eles vão ter que amputar a perna dele. Esse sentimento, eu estava dopado, porque eu tinha que tomar diversas doses de morfina por dia para me suportar a dor. Quando o médico chegava, a primeira coisa que eu falava: ô doutor, me dá alguma coisa que eu estou sentindo uma dor. E elas não entendem, os médicos não entendem. É uma dor que vem da coluna. Eu já tive problema no ciático, e a dor é essa, queimava. E Deus foi me mostrando coisas dentro desse lugar, irmãos, que eu não teria outra oportunidade como essa para poder aprender diretamente do Senhor, porque eu estava ali sozinho. E, como eu disse, a experiência marcante foi o dia que a Kátia veio me visitar. E eu ficava triste o tempo todo, né? Mas dopado, mas eu lembro um dia ela vindo, eu não estava esperando, eu estava aguardando ela chegar, as horas passavam muito devagar. Um dia lá dentro parecia que eu estava vivendo uma semana, de tanto que demorava. À noite, eu ficava uma boa parte da noite tentando encontrar um jeito para que eu conseguisse respirar sem sentir os choques que davam, dores terríveis que davam. E as enfermeiras brigavam comigo se eu me movimentasse, porque eu estava ligado com tantos aparelhos, uns 4 aparelhos, eles faziam barulho o tempo todo. E se eu me movimentasse um pouquinho e parasse de entrar aquele soro na veia, o aparelho começava a bip, apitar, e a enfermeira vinha: você está fazendo alguma coisa errada, você não pode se mexer, você tem que ficar quietinho. Algumas mais enérgicas, outras bem carinhosas também. Deus colocou pessoas assim. E tive experiência assim, falando da Kátia, né? Foi quando o dia que a Kátia veio com o vestido branco que ela tem, ela entrou assim que... Sabe quando o dia melhora? Quando clareia? Eu naquele lugar sentindo dor, eu olhei para o lado e vi ela vindo de longe, porque normalmente eu ficava olhando para frente, mas quando dava o horário dela chegar, eu ficava procurando ela na entrada. E ela veio com um vestido todo branco assim, mas tão linda, que eu nunca tinha visto ela tão linda na minha vida. Ele falou assim: o meu dia só amanhece quando você chega, você é o meu sol. Nossa! E era num sábado de manhã não, de tarde, né? Era num sábado esse dia. E aí eu falei: vou pôr a melhor roupa que eu tenho. E foi bem no capricho. Sabe, assim, eu fico pensando, né? Várias realidades aqui na Brunicátia. Várias aqui não conhecem as realidades dos casais. E eu fico pensando às vezes se... será que nós damos hoje, sem passar por uma situação dessa, será que os homens estão dando valor? Fica a bateria. Os homens estão dando o valor às suas esposas, como você viu, como você sentiu a necessidade, a alegria de ver a Kátia chegando num momento tão difícil. Será que nós, hoje, sem passar por esses problemas, nós estamos tendo e sentindo, reconhecendo a necessidade, o valor que as nossas esposas têm? Eu sei que
Kátia, nesse momento que você viu o Bruno, naquele estado, todo esse processo, você viu a importância, talvez como não tivesse entendido antes, do homem provedor dentro de casa. Com certeza. Não é verdade? Isso, com certeza. E eu até falei com ele, né? Porque aí depois, quando eu tive a oportunidade de voltar para casa, que eu tinha umas coisas para resolver lá, correndo e vim no mesmo dia, aí eu fui ver como é que estavam as latas de mantimento, né? E eu chorei com Deus quando eu vi tanta coisa que ele tinha comprado. Quando eu fui ver o que eu tenho aqui, quantos dias eu consigo comer, né? E eu dei muito glória a Deus, porque ele sempre foi muito farturento, né? Então, quando comprava aveia, ele não comprava 1 quilo, ele comprava um saco de 25 quilos, porque a gente mora na roça, não tem como ficar indo comprar, lá as coisas é caro. Então, assim, eu dei muito graças a Deus, aí reconheci assim, nossa, que marido provedor que Deus me deu. Fui vendo assim, e a falta dele, porque até então, desde que as meninas, que eu comecei a educação domiciliar, elas nunca foram para a escola, e desde que eu comecei assim, empenhada ali, eu parei com todo o trabalho, então eu fiquei por conta mesmo, né, da família. Então, assim, realmente nesse momento eu vi que a falta que faz um homem de verdade, um homem provedor, e agora ele estava numa condição que eu nem imaginava que ia demorar tanto tempo, achei que, né, então assim... Foram quanto tempo fora de casa, no hospital? 82 dias. Quase 3 meses. Uma semana no CTI, eu não pude ficar com ele, só visitava. E a partir no dia que ele saiu do CTI, eu fui para a enfermaria e fiquei com ele todos os outros dias, sem voltar para casa, todos os dias e noites eu fiquei com ele lá. E todas as enfermeiras ali, médicos, eu tenho certeza que todos eles foram muito tocados por Deus. Uma médica, uma enfermeira falou comigo assim, olha, vocês estão aqui por um propósito divino. Você não sabe o que eu escutei os médicos conversando a respeito de vocês. Você não tem noção como você como a atitude de vocês aqui está trabalhando no coração deles. Eu falei assim, será? Eu falei com ela que eu queria ouvir alguma coisa, né? Ou seja, isso não é uma realidade quando isso acontece. Não é. Na maioria dos casos, para eles ficarem surpresos. Sim, teve uma enfermeira-chefe lá do andar que ela me chamou um dia na sala dela, fechou a porta e falou, você precisa ir embora, você precisa ir para sua casa, você tem que cuidar de você. Quando ele sair daqui, agora tá cheio de gente para cuidar dele, quando ele sair daqui é só você. Mas falou tanta coisa comigo, olha para você não vale a pena isso que você está fazendo. Não vale a pena, mas ela falou tanta coisa assim. Aí eu falei assim, aí só ouvi, tudo bem. Aí depois ela falou assim, na quinta-feira eu vou estar aqui na quinta noite, vou estar aqui na sexta noite e vou estar no sábado à noite. Que se prepara que quando eu chegar, você vai embora, eu vou ficar de olho nele, porque a sala da enfermeira-chefe era de frente para a enfermaria que ele estava internado, né? No andar. Aí ela falou, ele está aqui, se ele me chamar, eu vou ficar responsável por ele, além das técnicos, né? E você vai embora e você vai dormir todas as noites, enquanto eu estiver aqui e tal, de quinta a sábado. Aí eu falei, tudo bem, eu vou pensar. Mas eu já sabia a minha resposta, eu não queria entrar em confronto com ela, né? Aí quando foi na quinta-feira, ela chegou, ela me viu lá, você não vai? Eu falei, vou nada, tô tão bem aqui, tô ótima. E eu não fui, né? Mas eu vi assim que até elas ficavam incomodadas, né? Teve uma outra enfermeira que falou assim, menina, você não tem noção como esse homem vai te dar valor quando você sair daqui. Aí eu falei, filha, eu só estou aqui todos esses dias porque é um homem que me dá valor. Aí ela ficou assim, eu falei, com certeza. Você acha que uma mulher que não é amada, respeitada e valorizada vai fazer o que eu estou fazendo por ele? Aí ela falou, você tem razão. Aí ela falou assim, olha, a gente vê cada coisa aqui, você não tem ideia do que a gente vê aqui. Ela falou assim, olha, tem mulheres que não conseguem ficar 3, 4 dias com o marido, tem casamento que acaba, porque ele fica bravo, que ficou abandonado no hospital, quando ele sai do hospital ele não quer nem saber dela mais. E tem marido, você tem que ver homens, quando é a mulher que está internada, você tem que ver o que os homens são capazes de fazer, como eles abandonam as mulheres aqui. E eu fiquei vendo assim, né, para mim estava tão normal, né, o que eu estava fazendo. Muita gente, eu não fiquei lá por falta de opção. Muita gente da família, irmãos da fé, amigos, muitos queriam ficar lá. Queriam que eu fosse descansar. Quem está no grupo de oração sabe quantas pessoas se ofereciam e queriam que eu fosse descansar.
Mas eu não conseguia me imaginar longe dele. Para mim era como se eu tivesse um bebê recém-nascido. Quem é mãe aqui sabe. Como que você deixa o seu bebê recém-nascido e vai dormir em outro lugar? Não tem possibilidade, isso é impossível. Eu tinha que trocar a fralda do meu bebê. Graças a Deus quando eu aprendi a fazer isso, né, amor? Porque a princípio eram os enfermeiros, né? Então assim, foi... Pode perguntar, Juliana. Então. Só uma pergunta, né? Pode ser, a sua resposta pode contribuir com vocês estão aqui, né? Porque no momento que você era o provedor, nós trabalhávamos hoje, foi para a família, né? Isso é digno, né? E eu acredito que muita gente deve ter essa mesma característica. Mas quando surgiu o acidente, isso foi tirado de você. E automaticamente, a Cátia teve que tomar a rédea e poder assumir esse papel, nem que seja de forma temporária, e a Cátia também se submeter. E não sei como é que é o sentimento de vocês de receber contribuição, receber ajuda. Quero saber se teve que quebrar algum orgulho, se teve que mexer com alguma coisa. O que você aprendeu de Deus por passar por a situação e está passando? Se mexeu com você, se mudou o Bruno que era, com um Bruno melhor? Como começou a essa... Nós temos 10 minutos, tá? Vamos repetir. Bom, irmãos, respondendo a essa pergunta, pela graça de Cristo, eu já era um homem que tinha essa questão. Se fosse alguém me desse alguma coisa, eu nunca tive orgulho de não querer receber. Entende? Graças a Deus. Mas, como o irmão falou, a questão da gente ser o cara, né? Vamos dizer assim, aquele que está na frente, porque, como a Cátia disse, depois que a gente começou a educar as crianças, entendeu a verdadeira educação, depois que a gente saiu da cidade, fomos para o campo, foram diversos anos passando por diversos lugares, sempre estive na frente, eu sempre quis que ela estivesse junto com as crianças. E essa questão, como eu disse para vocês, que foi dentro do banheiro, tomando banho, que Deus me falou, me mostrou por que eu estava tão triste. Não era por causa de uma perna, não era por causa da dor. Eu lembro muito bem, o dia que eu chorei mais depois de adulto na minha vida foi um dia que eu fui passar por uma médica que se chama neurocirurgiã, né? E no laudo dela, ela escreveu que eu nunca mais poderia trabalhar. Permanentemente incapacitado para o trabalho. Isso me quebrou de uma forma tão profunda, eu não entendia, não conseguia assimilar isso. Quando eu cheguei para tomar banho, eu tomei banho em berros de choro, de forma que eu creio que minha esposa nunca tinha me visto chorar. Sim. Ninguém da minha família nunca tinha me visto chorar dessa forma. Então, a dor de imaginar eu o resto da vida sentado numa cadeira de rodas, sem poder executar, não é pretensão, não é para poder me vangloriar, mas eu consigo trabalhar com mais de 10 profissões diferentes, entende? Para a glória de Deus. Então, imaginar que aquelas funções, aquelas coisas que eu fazia com tanta facilidade, que eu gostava, algumas mais, outras menos, eu não poderia mais fazer isso e pensar que eu deixaria de ser o provedor dentro de casa. Isso me destruiu de uma forma muito grande. Eu tive que me implodiu, vamos dizer assim. E como eu disse, quando eu entrava no banho, era o momento que Deus me falava, e Ele me mostrou por que eu sentia dessa forma, justamente por esse orgulho, Gerando, de ser o pai, eu fui criado dentro da obra de construção, sempre correndo, sempre trabalhando desde 13 anos de idade. Então meu caráter foi formado ali dentro. Então me desligar disso parecia que eu estava perdendo a metade da minha vida. Mas Deus me mostrou dentro do hospital, os dias que eu fiquei lá. Só uma pequena experiência de um dia que eu estava saindo para ir para o centro cirúrgico de noite, tudo escuro assim, né? É meio escuro certos corredores do hospital. E uma enfermeira, eu estava tão dopado que uma enfermeira, eu lembro da frase que ela falou, né? Rapaz, você não sabe, Deus colocou você aqui para um propósito especial, você não sabe o quanto que as pessoas, quanto que você tem impactado essas pessoas aqui. Aí eu falei com ela, será que é verdade isso? Ela falou, sim, os médicos estão, como a Kátia falou, né? Engraçado que teve essa fala contigo também, mas ela me levando pelos corredores para eu entrar no centro cirúrgico, ela falou, você está mudando o pensamento de muitas pessoas aqui dentro, porque eu nunca vi uma pessoa que, ao invés de gritar, de maldizer, de xingar a gente,
Você fica orando pelas pessoas, orando pelos médicos, por nós, pela sua família, isso é impressionante. E não é uma coisa que vinha de mim, vocês entendem isso? Eu não sabia, não conseguia ser consciente com essa questão. Mas, irmãos, Deus me ajudou a passar por isso de uma forma maravilhosa. Bruno, Sim. eu sei que o tempo já está avançado, mas eu vou tentar sintetizar o que eu quero extrair de vocês para nós aqui. Como é que é o Bruno e a Kátia? Como era o Bruno e a Kátia antes, o durante e o depois? E qual é a mensagem que vocês, em resumo, em poucas palavras, podem passar para nós em relação à vida que vocês estão levando hoje? Sim. Sempre fomos um casal unido. Lógico que a perfeição só no céu, irmãos. Mas esse período que eu passei indo e vindo gerou, como eu posso dizer, uma certa distância que não era suprida com 15 dias, entende? Porque eu voltava para casa, tinha que me readaptar a ficar durante o dia acordado. Isso gerou também uma separação entre minhas filhas. E Deus me deu essa oportunidade, irmãos, de uma forma muito maravilhosa, de entender o que é ter uma esposa de verdade. Porque ficar 82 dias dormindo num sofazinho de cama bem desconfortável, no meio de um tanto de homens ali dentro do quarto, né? Eu sei que Deus me mostrou o que é aquela mulher de Provérbios, né? Eu tenho uma mulher sábia, edificou a minha casa. Achou o favor do Senhor. Com certeza, irmãos. Eu acho que fica uma pergunta, né? Tem uma irmã. Os casais aqui. Será que nós somos esse companheiro que eles foram e aumentaram durante esse processo? Será que nós já somos esses companheiros hoje para a nossa esposa e a esposa para o marido? Ou não? Se acontecesse algo parecido conosco, o nosso cônjuge não teria esse companheiro. Quem é você hoje? Essa experiência aqui é uma experiência de dor, é uma experiência que elevou mais o relacionamento, mas eles já tinham essa unidade, eles já tinham um certo amadurecimento que vai aumentar com essa situação. Sim. Mas se não tem uma situação dessa, se não tem um companheirismo, se entra numa situação de dureza, como que é o comportamento do marido? Saber que a esposa não está ali o tempo todo, não está demonstrando amor nesse momento que ele mais precisa. Como que é isso? Você e o seu cônjuge hoje. Essa reflexão, eu gostaria muito que vocês parassem agora para analisar, para tirarmos lições desse acontecimento. Irmão, deixa eu só terminar um pedacinho. Então, 82 dias, essa mulher aprendeu a ser enfermeira. A coragem dela para poder segurar minha perna toda desfigurada, toda no osso, irmãos. Sabe? Enquanto os enfermeiros faziam a limpeza, né, o curativo, ela ficou do meu lado, segurando minha mão o tempo todo, ia comigo para o centro cirúrgico até na porta, brigou por minha causa diversas vezes lá. Ela corria atrás das enfermeiras para poder trazer o medicamento para mim. Ela me dava comida escondido. Mais de quase 40 vidros daquele aloe vera, né, da Forever, eu tomei, e a recuperação foi fantástica. Tudo clandestino, ela entrando com essas coisas dentro da bolsa, porque eles não deixariam eu tomar isso dentro do hospital. Ela cuidou de mim, como eu disse, irmão, homem, se você tiver uma esposa que tiver coragem de te trocar. Sabe, a pior das sensações que eu tinha era quando as enfermeiras vinham me despir para me trocar. Quando eu tinha que fazer na fralda, o número 2, e você ter uma esposa que tem coragem de fazer, de cantando, sorrindo, olhando para você. Nossa, eu estou com tanta vergonha, amor. Tanta vergonha disso. Eu estar deitado aqui, eu não conseguia ir no banheiro, não podia ir no banheiro. E fazer na fralda, você tem que se acostumar com isso, porque eu tive que me acostumar. É uma coisa assim, que não tem como dizer, entendeu? Eu falo, se a sua esposa tiver coragem de te limpar no momento, naquele momento ali, e ainda sorrindo para você, sem falar uma vírgula de reclamação, eu digo assim,
uniu a gente tanto isso, e eu cheguei em casa, foi como se eu fosse um bebê. Uma das coisas que me doía era eu me imaginar trazer esse peso para ela. Mas Deus foi me confortando, e ela sempre falando, não é incômodo para mim, se precisar você me chama. E ela sempre estava ali. Eu assobiava, ela vinha, mas aquilo de eu chamar, ela vinha, sabe? A dor de imaginar você estando numa fragilidade tão grande que você depende da pessoa para tudo. Para tudo. Meninas, a irmã ali quer falar, mas eu quero falar para as meninas aqui. Olha, tem que amar muito mesmo. Amar muito mesmo. Não é fácil num momento desse. Muitas vezes eu vi que eu estava assim, num extremo de estresse, ali naquela situação de não dormir, de não comer direito. Muitas vezes eu não tinha como comer, minha marmita sempre veio com carne e eu sou muito enjoada com isso. Então assim, tem que amar muito mesmo para você falar, não, vale a pena. E tem que ser, olha homens, tem que ser muito amado antes disso para você falar, não, vale a pena. Não, ele merece. Não, o que eu estou fazendo por ele não é nada. Então, e quando você vê, igual, quando eu vi ele caído ali no chão, eu achei que era só um ferimento na perna dele. A única coisa que eu vi ali, eu falei, acho que quebrou, porque a perna estava meio torta assim. E um ferimento sangrando, achei que era só aquilo, né? Mas quando eu entendi que ele poderia morrer, e aí você pensa assim, poxa, olha, diante de Deus, assim, eu fiquei muito tranquila, porque eu pensei assim, eu sempre amei demais, eu sempre demonstrei muito, eu sei que nessa situação eu fiquei tranquila, mas se eu não tivesse sido essa pessoa, para a glória de Deus, se eu tivesse naquele momento ali mágoas no meu coração, por coisas que eu vivi, se eu tivesse ali deixado mágoas no coração dele por coisas que eu fiz, como teria sido para mim aquele momento ali de ver que meu esposo estava entrando para um bloco cirúrgico e poderia não sair vivo. E quando saiu entubado, inconsciente, foi terrível. Então, tudo isso a gente tem que refletir, né? E hoje, no nosso dia a dia, coisas que ele implicava comigo, por exemplo, às vezes, vou falar. Fala. Vocês querem que eu fale? Agora fala. Usar um fio dental perto dele, na frente dele. Eu gosto muito do fio dental, limpar os dentes assim. Então, coisas que antes ele implicava, nossa, mas vai pro banheiro, eu tô aqui no quarto, tô à vontade. E eu tava nem aí. Então, coisas assim, coisas bobas, que servem de um problema, né? Coisas bobas. Aí, depois de eu limpar a fralda dele, ele imagina, isso não é nada. Eu te ajudo. Então, assim, muita coisa que mudou, coisas pequenas. Então, a gente vê assim que a gente implicava um com o outro, como eu acho que acontece com vocês também, por coisas bobas, insignificantes. E quando a gente passa assim, você vê que nada disso faz sentido, né? Eu queria aquela... A última pergunta. Na verdade, não, é mais uma observação. A questão da comunicação entre o casal é importante. Porque se observar, quando ele entrou na UTI, né, é que ele foi passar para ela a senha das coisas, né? E se essa junção, essa comunicação for antes, não precisaria ser na hora. Sim. Graças a Deus ele não morreu, mas se ele tivesse ouvido, se tivesse dado tempo de falar. Então a importância da gente ver Confiança. a confiança na pessoa. Isso mudou, como é que está essa situação? Não, na verdade, ele já tinha me falado as senhas dele antes, mas eu não gravo senhas. Não guardo, e como ele sempre cuidou muito bem dessas coisas, eu nunca me preocupei de ter aquela... Eu nunca pensei assim que um dia eu ia precisar das senhas sem ele me falar. Mas eu já sabia as senhas, do celular eu sempre soube, nunca teve... Em casa também, minha esposa entra na conta... É tudo aberto mesmo. Então, assim, como ele cuidava muito bem dessa parte, aí eu nunca me preocupei, mas eu já sabia a senha. Mas é importante você anotar, se você não quiser gravar, né? Porque se precisar... Nosso tempo estourou, são 7h32.
pedir a licença aqui. No momento que ele começou a falar, gente, antes de tudo, feliz sábado a todos. Feliz sábado, paz. Mas no momento que ele começou a falar, eu estava chorando aqui, porque eu passei 19 dias no Frotão, em Fortaleza, um hospital muito conhecido na capital do Ceará. Mas eu vi a morte na minha frente, porque eu tive problema de paralisia, né, 3 vezes. E eu disse assim, aí ele clamou ao Senhor, o Bruno. E eu disse assim, antes de ir para o hospital, eu disse assim, Senhor, ouve a minha oração, tem misericórdia de mim e cura a minha enfermidade. Era chorando, sabe? E as lágrimas descendo. Justamente como daqui, quando está esse menino aqui, eu vi a morte na minha frente. Eu sabia que ia morrer. Aí eu pedi a Deus chorando, Deus poupou minha vida. Amém. Aí na hora que ele estava falando aqui, eu estava chorando aqui. Mas o que eu quero falar para esse casal, o Bruno e a Cátia. Dois versículos muito importantes. Creio que você já falou para ela. Provérbios 14, versículo 1. Né? E todo mundo aqui sabe de cor e salteado. A mulher sabe que edifica sua casa. E a tola com as próprias mãos as derruba, então as destrói. E falo para você, Cátia, e você talvez já falou para ela, para todas as mulheres. Tá aí, a mulher sábia, inteligente, guerreira e corajosa. Para honra e glória de Deus. Amém. Agora, Provérbio 31, 10. É o Bruno, talvez você falou para ela. E agora eu vou falar nesse exato momento. A mulher virtuosa, quem o achará? É difícil. Isso daí certeza. E achou. Para a glória de Deus. Amém. Queridos, em meio às lutas, e eles no hospital foram testemunhas, um casal que testemunhou, que levou Cristo àquelas pessoas, aqueles profissionais que estavam ali. Resultado do céu. Nós não precisamos esperar que aconteça algo de dor na nossa vida para que nós sejamos um casal que leve Cristo às pessoas através do companheirismo que nós podemos ter hoje. Essa é a mensagem que nós precisamos gravar em nosso coração. Cristo quer falar aos nossos vizinhos, às nossas familiares, a todas as pessoas que estão ao nosso redor, através do nosso relacionamento, do nosso companheirismo. Esse é o desejo de Deus para nós como casais. Amém. Gostaria de finalizar pedindo mais um minuto. Desculpe, irmãos, mais um minutinho só. Para os homens, né? Mais uma vez. Eu tinha já sempre tive, né? Como eu posso dizer, um companheirismo com as minhas filhas também, porque isso não afetou só o casal. As minhas filhas foram muito afetadas por isso. Mas uma coisa que Deus me mostrou, um propósito de Deus. Minhas filhas estavam crescendo e eu não estava percebendo. Minhas filhas já não eram mais crianças, entraram numa segunda fase, né, vamos dizer assim. E eu não estava conseguindo acompanhar isso psicologicamente falando, né? E Deus me mostrou o quanto que elas sentiam a minha falta, o quanto que é necessário o pai estar ao lado da esposa nesse momento para poder saber dar a educação certa. Quanta falta eu estava fazendo dentro da minha casa durante esse período de 15 dias longe de casa, porque quando eu chego em casa, fica como se fosse uma visita, né? Então, existem as máscaras, existem aquelas camadas que a gente consegue, por um curto período de tempo, demonstrar, e eu sentia isso nelas. Quando eu voltei para casa, depois de 3 meses longe das minhas filhas, eu percebi o quão mal foi elas ficarem longe de nós. E eu tive que enfrentar alguns problemas. Até hoje eu tenho que combater alguns pensamentos, algumas ideias. Elas ficaram na casa da minha mãe. Lá a televisão é liberado. Lá eles são católicos, mas ninguém segue. A não ser minha mãe mesmo, que vai na igreja quase todo dia, ninguém segue a Deus de uma forma profunda. Então eu tenho minha cunhada, minha irmã, que não são bons exemplos para elas. E elas tiveram esses exemplos durante 3 meses. Tem um texto no Espírito de Profecia que diz que um dia em má companhia, dos filhos em má companhia, pode derrubar para o chão a educação de 1 ano. Então, quando eu voltei para casa, eu meio que não reconhecia as minhas filhas. Porque eram alguns tipos de embates, algumas coisas, o tempo foi passando e eu comecei a enxergar isso nelas. E para a glória de Deus, hoje eu
já tenho mais intimidade com elas, já tenho de novo, Amém. né? Amém. Esse relacionamento com elas, e isso estreitou a nossa família, aproximou, fechou mais os laços. Para a glória de Deus. Então, homens, se preocupe com isso. Pode parecer que não, mas com certeza você faz muita falta para os seus filhos. Amém. Muita falta. Queria que a Kátia fizesse uma oração agora pelas mulheres, pelas esposas, e o Bruno finalizasse com uma oração pelos sacerdotes, pelos homens. Vamos colocar de joelhos? Grande e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão importante que nós passamos juntos aqui. Amém. Querido Pai, estou aqui com as minhas amigas, com as minhas irmãs, e eu gostaria de pedir a Ti, Senhor, que agisse poderosamente na vida de cada uma delas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos mulheres segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, Pai. Amém. Para que nós possamos amar e perdoar o nosso marido como Cristo amou e perdoou a sua igreja. Amém. Sem olhar se ele merece o meu perdão, se ele merece o meu amor, mas olhar pelo que Cristo fez por mim, pelo que Cristo me perdoou. Oh Pai, isso é tão difícil para nós. Nos ajuda, Pai, quebra o nosso orgulho, Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração toda implicância boba, coisas inúteis que nos atrapalham, que nos afastam de Ti, Senhor. Por favor, Pai, nos ensina a sermos mulheres de oração, mulheres que Te buscam de verdade, mulheres que se entregam a Ti verdadeiramente, Pai. Nos ajude a sermos mulheres submissas, mulheres felizes. Nos ajude, Pai, para que nós possamos colaborar para o sucesso espiritual, Senhor, da pessoa que nós amamos, da pessoa que nós escolhemos, da pessoa que o Senhor colocou no nosso caminho, Pai. Nos ajude, Senhor, a orar pelo marido. Ajude cada mulher aqui, Senhor, cada mãe aqui, Pai. O Senhor sabe as lutas e as dificuldades de cada uma de nós. São lutas diferentes, dificuldades diferentes. O Senhor nos conhece por inteiro. Ó Deus, quebra o nosso orgulho, Pai. Nos ensina a pedir perdão e a perdoar, Senhor. Nos purifica, Pai. Nos liberta das más influências, Senhor. Nos liberta, Senhor, dos conceitos errados desse mundo. Por favor, nos ajude a basear na Tua palavra, Senhor. Ajude essas mulheres aqui, Senhor, a reconhecer o valor do seu marido. Ajude essas mulheres, Pai, a enxergar a importância de ser um exemplo e também falar menos, Pai. Ensina essas mulheres a falar menos. Nos ensina, Pai, a falar as coisas certas na hora certa e também saber falar quando é para falar, meu Pai. Nos conduz conforme o Teu querer. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos tão fracas e temos tantas dificuldades. Nos ajuda a sermos luz por onde nós formos. Ó Deus, a sermos boas mães, respeitar o marido, Senhor, a amar de verdade para suportar as dificuldades do dia a dia e estarmos de pé diante de Ti, Senhor, com a consciência tranquila. Nós Te agradecemos, Pai, porque tudo que nós Te pedimos hoje, nada disso é interesse só nosso, mas é o Seu interesse também. Muito obrigada, Pai. Nós cremos que o Senhor vai nos conceder essas bênçãos se nós Te pedirmos de todo o coração. Liberta essas mulheres, Senhor, de todo o pecado acariciado. Nos liberta de tudo que não vem de Ti, nos santifica na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Papai do Céu, continuando a oração, eu quero Te pedir aqui pelos varões, para aqueles que são a coluna da família, que são o estandarte, Pai, dentro do lar, que são os sacerdotes, que o Senhor estabeleceu para a família, Pai. O Senhor sabe que os corações de nós, homens, Senhor, são mais difíceis de ser penetrados, mas que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, Pai. Tira de nós o orgulho, Pai. Tira de nós a vaidade, a ambição pela riqueza desse mundo que é tão comum nos dias de hoje, Pai. Peço ao Senhor que possa nos ajudar a concentrar as nossas forças, concentrar os nossos dias, concentrar as nossas esperanças em Cristo Jesus, Pai. Amém.
Ajuda-nos, ó Pai, pela Tua graça, ajude a cada um dos irmãos que aqui estão a compreender a necessidade que tem de um marido, de um homem dentro de casa, para poder guiar, para poder educar, para poder dirigir a sua família em direção ao céu, Senhor. Amém. Ajuda aqueles que trabalham, Pai, como eu estava trabalhando antes do acidente, Senhor. Eles têm focado tanto nas contas, tanto em prover, que muitas vezes esquece a parte amorosa, Senhor, do relacionamento conjugal. Esquece de dar amor para os seus filhos, de dizer para a esposa que a ama, de dizer aos filhos que ama eles, de elogiá-los. Ajuda, Senhor, nos ajude nessa questão, porque nós somos fracos para isso, Pai. Ajuda-nos a amar, quebranta o nosso coração, transforma-nos, Senhor. Pois sabemos que tudo tem acontecido, tudo tem se desenrolado, as profecias estão se cumprindo de uma forma muito plena nesses dias. Que nós possamos estar mais preocupados, Senhor, em levar as nossas famílias para longe dos grandes centros e levá-las para a segurança, ó Pai, da natureza, mostrar os nossos, renascer com a nossa família, Pai. Ajuda-nos nisso, pois eu conheço muitos que têm tido dificuldade nisso, que o Senhor possa tocar no coração deles, Senhor. Amém. Perdoa-nos pelas falhas, Senhor, pela ignorância, pela brutalidade que muitas vezes tem dentro do nosso coração. Ajuda-nos a conseguir, Pai, transmitir a paz de Cristo para as nossas famílias, Senhor. Amém. Eu creio plenamente no poder da Tua Palavra, no cumprimento, Senhor, da Tua Palavra. Creio que todos os homens que estão aqui hoje vieram com o propósito de nascer de novo, Pai. Amém. Que o Senhor possa nos conceder esse novo nascimento, Senhor, pela Tua graça. E peço ao Senhor que possa derramar o Teu Santo Espírito sobre todo esse povo que está aqui hoje, Pai. Amém. E quero te pedir especial agora, Senhor, por aquela irmãzinha, Senhor, que está no hospital. Quanto que eu sei que é estar dentro do UTI, dentro de um hospital, Pai, quão doloroso é você escutar outras pessoas gritando de dor, sentir uma dor que não passa, que não cessa, Senhor, que o Senhor possa operar um milagre na vida da nossa irmã, Senhor. Que ela possa sentir o alívio agora, leva um bálsamo para ela, Senhor. Que ela possa sentir que o Senhor está ao lado dela, Pai, que ela possa ter a confiança refortalecida, assim como o Senhor fortaleceu a minha fé, Pai, nesses momentos de angústia, que o Senhor possa fortalecer a fé dela e de toda a família dela, Senhor. E que essa experiência possa nos mostrar, Pai, que a nossa vida é passageira, que nós não temos tempo a perder, que o nosso momento de conversão é agora, pois nós não sabemos um minuto adiante, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Concede a esse Teu povo, Pai, a coragem para poder vencer o mundo, pois sabemos que Tu já o venceste por nós. Amém. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do nosso Salvador, no nome do nosso Redentor, Jesus Cristo justo. Amém.